Olá, tudo bem? Eu sou Chais da Soul e no vídeo de hoje eu vou falar sobre síndrome do impostor. Alguns dias atrás eu fiz um stories dando uma dica de livro, que é o livro da Amy Cuddy, O Poder da Presença. E também falei um pouquinho sobre essa síndrome e recebi diversas mensagens das pessoas perguntando: Chais, como é que funciona? Fala um pouco mais sobre isso. Várias pessoas também falaram: pô, eu já senti isso no início da minha carreira, senti isso no início da minha jornada empreendedora. Então, essa síndrome é mais comum do que a gente imagina e acomete cerca de 70% das pessoas bem-sucedidas. Então, aquele sentimento assim: eu sou uma fraude, meu Deus, a qualquer momento as pessoas vão me descobrir. Quando meu chefe faz um elogio pra mim, né, ou um amigo, enfim, faz um elogio, fala: nossa, eu admiro muito o seu trabalho, nossa, é sensacional. Você fala assim: meu Deus, mas como é que a pessoa vê isso? Não é bem assim, não sou tudo isso, né? E a gente tem dificuldade de aceitar esses elogios. Frente a novos desafios, às vezes a gente ok, fui lá, fiz um projeto, deu super certo, as pessoas me elogiaram e eu fico pensando assim: mal sabem eles que foi só dessa vez, porque se eu fizer de novo, talvez eu não consiga, né? E é aquele medo constante de ser descoberto, né? De não se sentir parte daquele lugar, daquela conquista. E a síndrome do impostor, então, nada mais é do que um sentimento de inadequação, do I don't belong here, eu não pertenço a esse lugar, e uma falha ao reconhecer os nossos méritos, né? O que a gente fez para chegar lá, reconhecer a nossa trajetória, né, de vida, reconhecer as habilidades, as nossas competências que a gente foi adquirindo ao longo do tempo e que fizeram sim a gente chegar naquele lugar. O problema dessa síndrome é que, em geral, a gente passa a hesitar muito, né, frente a novos desafios. Não, eu não vou aceitar dar aquela palestra porque talvez as pessoas vejam que eu não sou bom o suficiente, né? Elas vão me descobrir. E aí? E aí tudo que eu construí, né, por sorte, vai desmoronar? Então a gente fica muito hesitante. E a síndrome do impostor também pode acionar um sabotador, né? Que é: eu não vou me preparar para essa reunião porque não vai dar certo mesmo, né? E aí quando não acontece a gente fala: viu? Não aconteceu. Viu? Eu sabia que eu não estava pronto para isso. Então a gente tem que cuidar com os sabotadores, porque isso também pode impactar nos nossos resultados. E aqui vão algumas dicas então para você lidar melhor com essas situações, né? Uma das dicas que a Amy Cuddy dá é a gente desenvolver a nossa presença. E presença está relacionado a diversos pontos da inteligência emocional, que é conhecer as nossas forças, conhecer os nossos valores, conhecer o nosso propósito, por que a gente está se dedicando a esse novo projeto, por que esse projeto é importante pra gente, né? E se sentir confortável com aquilo. Também desenvolver estratégias para lidar com a nossa ansiedade, com o medo. Isso é muito favorável, isso pode ajudar você nos momentos de tensão. A segunda dica é: pare de se comparar. A gente tem uma mania muito chata de querer se comparar. Por exemplo, né, eu estava conversando com uma amiga minha e ela falava assim: Chais, é muito duro quando a gente vê esses empreendedores de palco falando que é tudo legal, que é tudo maravilhoso e a sua jornada não tá legal, não tá tudo maravilhoso. Que você tá lá trabalhando 24/7 e tá uma loucura e tá lutando pro seu negócio dar certo. E aí quando a gente começa a se comparar, a gente começa sentindo: nossa, mas talvez eu não seja tão bom assim, porque essa pessoa tá super bem e eu não tô. E o que tá acontecendo? Será que eu não sou um bom profissional? Então é nesse sentido. A gente não pode se comparar com as pessoas. Mantenha uma lista atualizada das suas forças. E eu gosto de um exercício que é muito bacana pra gente reconhecer as forças, que é listar toda a nossa trajetória. Tudo que a gente fez, projetos que a gente se envolveu, e listar quais foram as habilidades que a gente desenvolveu, tanto comportamentais como técnicas. Olhe constantemente para isso, porque às vezes a gente não se dá conta de quanto a gente aprende num curto espaço de tempo. Então liste e mantenha essa lista atualizada, visualize ela constantemente. É importante também, para manter essa lista aí ok, balanceada, é pedir feedbacks, né? Peça feedbacks, receba críticas. Claro que a gente tem que ter um filtro, mas assim, receba críticas com o intuito de como isso pode me ajudar a melhorar. A outra dica é: invista em conhecimento. Esteja sempre aprendendo. Vão ter situações novas que a gente vai precisar investir em conhecimento técnico, que a gente vai precisar aprender mais.
Mas nada substitui a prática, gente. Às vezes as pessoas ficam se escondendo através do eu preciso fazer mais um curso, mas eu preciso ter mais conhecimento técnico. Talvez não, talvez você já tenha o conhecimento técnico suficiente e você precisa ir para a prática, porque é na prática que a gente aprende, é na prática que a gente se desenvolve. E tem uma outra coisa que a Amy Cuddy fala, que é fake it until you become it. O que é isso? É finja até você se tornar. Por mais que você se sinta inseguro, por mais que você ache que você não é bom o bastante, se você se prepara, se você busca referências, se você chegou até onde chegou, comece a questionar isso e comece a se posicionar como se você fosse merecedor daquilo. E isso é um exercício, né? Um exercício constante. E é por isso que ela fala, finja até você se tornar isso. A síndrome do impostor, quando a gente começa a lidar com esses sentimentos, a tendência é ela diminuir. Você vai possivelmente identificar isso em outras pessoas, né? As pessoas vão chegar com o mesmo desafio que você tem hoje daqui a alguns anos e você vai falar, putz, síndrome do impostor, essa pessoa tá passando por isso. Certo? Essas são as dicas de hoje. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. E se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, sofre desse mal, entre em contato com a gente. Um abraço e até mais!